Vamos agora para o bloco de notícias internacionais. Ondas de calor fazem pássaros caírem do céu na Índia. Nós já abordamos esse tema no nosso último podcast, mas eu acho que é importante a gente continuar discutindo essa notícia, que nesse mês de maio teve manchetes em vários jornais importantes no mundo afora, relatando a queda de pássaros nos céus da Índia. O calor extremo que o país vem passando já atingiu quase 50 graus Celsius e que se manteve aí por quase 3 meses, né? Os meses de março, abril e maio. Os médicos de hospitais veterinários da Índia relatam que viram um crescimento de 10% na quantidade de pássaros que precisam de resgate em relação aos anos anteriores e que já resgataram milhares de pássaros nessas últimas semanas. É importante a gente falar aqui que o Paquistão também está sofrendo com essa onda repentina de calor intenso. E se você for lá ver no mapa, os dois países são bem próximos um do outro, então o clima acaba afetando os dois países. Então, segundo uma pesquisa super recente da World Weather Attribution, esses eventos de calor extremo na Índia e também no Paquistão são 30 vezes mais prováveis de acontecerem em 2022 graças às mudanças climáticas. Eles ainda reportaram que a umidade do ar ela estava extremamente seca e que a quantidade de chuva no Paquistão estava mais de 60% abaixo do normal e na Índia as chuvas ficaram 70% abaixo do normal. E isso, né, como a gente já pode imaginar, teve impactos diretos na população. Primeiro, que já existem relatos de mais de 90 mortes de pessoas na Índia e no Paquistão que morreram por causa dessa onda de calor anormal. E claro que isso acaba sempre afetando mais os mais vulneráveis e as pessoas pobres que trabalham sol a sol aí, né, debaixo desse sol todos os dias. E no segundo aspecto, e veja bem que interessante, o relatório também mostra que essa onda de calor ela afetou as crianças e os adolescentes, né, na Índia, por fazê-las perder mais dias de estudo na escola. E além disso, essa onda de calor ela está gerando também grandes impactos econômicos para a Índia, já que o calor reduziu a safra de colheita de arroz, o que foi algo em torno de 10 a 35% menor do que esperado para esse mês de maio. E o interessante é que vendo essa notícia, ela teve um apelo visual muito grande, né? O que mais chamou atenção nessas reportagens foram as fotos das aves sendo tratadas pelos veterinários, biólogos, por causa do calor. E vendo essas fotos, eu acabei lembrando daquele desastre em Bastos, que aconteceu aqui no Brasil há pouquíssimo tempo. Verdade. Para quem não lembra, em outubro de 2020 morreram mais de 1 milhão de galinhas na cidade de Bastos, em São Paulo, por causa do calor. Naquele mês, as temperaturas chegaram um pouco mais de 41 graus Celsius na cidade de Bastos, e os ventiladores que deviam manter as temperaturas dos galpões entre 20 a 25 graus Celsius não foram suficientes para barrar o calor. Só em uma das granjas do município, que tinha um total de 800 mil aves, cerca de 60 mil morreram por causa do calor naquele mês. 60 mil animais em uma única granja. Então acaba sendo um cenário muito parecido com o que está acontecendo na Índia, mas com o agravamento de que em granjas as galinhas ficam todas amontoadas o tempo todo, então é muito mais fácil para elas morrerem por causa do calor excessivo, né? Então fica aí a notícia para a gente pensar nas consequências das mudanças climáticas. É engraçado pensar que os principais negadores das mudanças climáticas são os produtores de animais para consumo humano, mas as consequências das mudanças climáticas estão aí mostrando o tempo todo que os impactos dela na sociedade vão acontecer independente de você acreditar nela ou não. E que isso afeta o mundo todo, não só a Índia, não só o Brasil, mas o mundo todo, todos os tipos de produção, inclusive. Só para fazer um adendo, a gente procurou aqui como está a situação das galinhas nessa onda de calor na Índia, mas a gente não achou nada muito concreto. A única coisa que a gente conseguiu encontrar foram alguns relatos de pessoas de pequenos distritos na Índia que estão pensando em reduzir a produção de galinha ou até parar de produzir galinhas, né, por motivos puramente comerciais, né? Eles argumentam que essa onda de calor acaba matando muitas galinhas e eles acabam ficando no prejuízo. Então, por bem ou por mal, aparentemente eles estão desistindo de criar as galinhas, né? Notícia triste, mas para fazer a gente refletir aí sobre as mudanças climáticas, né, no mundo todo, né? Então, bora para a próxima notícia.
Guerra na Ucrânia pode ser a causa da morte de mais de 80 golfinhos no Mar Negro. Um recente aumento nas mortes de golfinhos no Mar Negro chamou a atenção da comunidade científica e, segundo pesquisadores, essas mortes elas podem ter uma consequência direta da guerra da Ucrânia. Desde o início da guerra, a Turquia tem registrado um aumento extraordinário de golfinhos encalhados nas praias do Mar Morto e até o momento mais de 80 animais já foram encontrados. As investigações iniciais realizadas pela TUDAV, ou Turkish Marine Research Foundation, revelaram que quase metade desses golfinhos morreram por se enroscarem em redes de pesca de navios turcos. A outra metade ainda não foi possível identificar a causa da morte, já que esses animais não apresentam nenhum tipo de ferida ou tiros de armas de fogo nas suas carcaças. Pesquisadores acreditam que a poluição sonora do Mar Negro, causada pelas atividades militares dos navios da Marinha Russa, tenham levado esses golfinhos a encalharem nas praias da Turquia e da Bulgária, além de serem capturados acidentalmente pelas redes de pesca. Segundo o Dr. Bayram Öztürk, presidente da TUDAV, o trauma acústico é uma explicação possível para a morte desses golfinhos, dessa metade que não se sabe a causa da morte, já que a gente não sabe quais os impactos dos sonares de baixa frequência têm nesses animais que habitam o Mar Negro. Então, em Portugal, por exemplo, já tem legislações, né, que proíbem a perturbação de cetáceos, além de regulamentar a observação desses animais, com proibições e recomendações, né, visando aí a conservação. Então, o enfoque dessa legislação é a importância cultural e ecológica que os mamíferos marinhos possuem. E no Brasil, existem algumas normativas, né, que visam proteger esses mamíferos marinhos, que reconhecem a importância da conservação desses animais. Por exemplo, o Decreto 6.698, de 17 de dezembro de 2008, que declara que as águas marinhas brasileiras elas são santuários de baleias e golfinhos, conforme principalmente os 3 primeiros artigos. Então, em convergência também, existe a medida protetiva embasada na Lei Federal 7.643, de 87, que também proíbe a pesca de cetáceo nas águas brasileiras. O problema é que na guerra na Ucrânia, nesse contexto, a gente não sabe se as legislações locais estão sendo cumpridas, né? Provavelmente não. Sim. Porque, assim, numa guerra não tem como a gente controlar esse tipo de situação, né? Comumente, os navios de guerra, eles mandam sonares de baixa frequência por longas distâncias para detectar a atividade de submarinos inimigos. E como esses navios russos, eles querem saber se os submarinos inimigos estão próximos ou estão se aproximando deles, eles ficam, na verdade, mandando esses sinais sonoros de baixa frequência o tempo todo e por longas distâncias, né? E o problema disso é que os animais marinhos também dependem dessas ondas sonoras para se comunicarem. Esses sonoros de baixa frequência, eles podem estar afetando diretamente a saúde desses animais. Não dá para saber se esses sonares de baixa frequência são suficientes para matar os animais, mas é muito provável, na verdade, que eles estão afetando o comportamento desses animais. E uma das teorias é que esses animais, na tentativa de fugir desses sonares de baixa frequência, eles estão mudando suas rotas de migração e acabam assim enroscando nas redes de pesca e etc. Mas vale lembrar também que isso pode estar afetando não só os golfinhos, mas várias espécies marinhas na região, né? Então, vendo sobre esse assunto, a gente chegou também no estudo da Bruna Coelho Hoff Silvano, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela coloca que, assim, as fontes sonoras de maior preocupação, elas são provenientes justamente dos navios, da exploração sísmica, enfim, e sonares, né? E ela também coloca sobre a falta de estudo, sobre os possíveis efeitos de sonares comerciais, localizados na profundidade e também diversos equipamentos acústicos de pesca. Nesses casos, as características ecológicas, muitas vezes, elas não são levadas em consideração, né? Por exemplo, para a implementação dessas infraestruturas artificiais costeiras. Então, o impacto à biota, ele não é necessariamente o objetivo principal, podendo, então, ser considerado um efeito justamente ruim dessas instalações, né? O ruído vindo desses transportes marítimos, eles diferem-se em todo o ambiente oceânico profundo, né? Com uma baixa perda de som. Ela coloca que o som no ambiente marinho percorre distâncias maiores que a luz. Então, esses ruídos do transporte deixam a fauna marinha exposta basicamente a essa poluição sonora.
Os efeitos, em alguns casos, eles são dificilmente observados e em longo prazo eles podem realmente se tornar muito graves. Um desses efeitos que ela coloca na pesquisa seria também o mascaramento de sons, né, que são importantes para a percepção dos animais em diversos aspectos, na sua comunicação e mesmo na localização de presas e objetos. E isso principalmente se considerar que esses animais utilizam uma ampla faixa de frequência acústica. Menores, por exemplo, para as baleias e que seja um pouco maior para os golfinhos, isso pode facilmente coincidir com os sons antropogênicos. Então a notícia por enquanto é essa. A gente não conseguiu achar informações mais robustas cientificamente, né, para explicar esses fenômenos, até porque é um fenômeno muito recente, né, de quais as implicações desses sonares, né, de baixa frequência de navios de guerra, né, na interação com o meio ambiente marinho. Então, o que a gente pode fazer é esperar por mais estudos científicos aparecerem, enquanto isso a gente vai acompanhando o assunto. Aumento da temperatura global impulsiona o desenvolvimento do carrapato estrela solitária, causador da alergia à carne nos Estados Unidos. Segundo uma reportagem do The New York Times, de 13 de maio de 2022, o aumento das temperaturas globais, eles possivelmente estão impulsionando o desenvolvimento do carrapato estrela solitária Amblioma americanum, causador da temida alergia à carne nos Estados Unidos. Em termos técnicos, a alergia à carne ela é conhecida como síndrome alfagal. O açúcar alfagal, cientificamente chamado de galactose alfa-1 3-galactose, ele é encontrado comumente em mamíferos, como porcos, bovinos, ovinos, mas ele não é encontrado em humanos. Então o ser humano ele não produz esse açúcar, que é o alfagal. Quando o carrapato estrela solitária ele pica um ser humano, o alfagal presente na sua saliva, ele apresenta esse alfagal para o sistema imune do ser humano. E como o ser humano não produz esse açúcar, o sistema imune reconhece esse carboidrato como estranho e passa a produzir uma imunidade contra esse açúcar, tá? Essa imunidade é via IgE. Então, quando um ser humano, depois que é picado por esse carrapato, ele ingere a carne vermelha, o sistema imunológico ele pode gerar uma hiperreação a esse alfagal presente na carne, né, que foi produzido pelo bovino, pelo suíno, etc. E ele pode gerar essa alergia que vai causar urticárias, angiodemas, sintomas gastrointestinais, anafilaxia e pode causar até a morte em casos mais graves. Estudos apontam que só nos Estados Unidos, mais de 34 mil pessoas já testaram positivo para a síndrome de alfagal, e o número de ocorrências da doença derivadas de carrapato mais do que dobraram entre os anos de 2004 e 2019. Segundo a reportagem da New York Times, esse aumento no número de casos de pessoas positivas para a síndrome alfagal, ele acontece basicamente pelo aumento de temperatura global, que vai criar um ambiente ótimo para a fisiologia e reprodução desse carrapato estrela solitária. Claro que isso não é um consenso, tá? Inclusive, outra reportagem da Scientific American aborda esse mesmo tema. Não é um consenso que existe uma causalidade, né, entre aumento da temperatura e aumento da reprodução e o alcance dele em novas terras, mas é uma hipótese que a gente não pode descartar, que é consequência do aumento de temperatura global, né? E o que eu acho mais engraçado em toda essa história é que o ser humano ele desmata as florestas para produzir gado em massa. Como consequência, a temperatura média global aumenta e cria um ambiente ótimo para a reprodução desses carrapatos, que no final vai picar o ser humano e vai impossibilitá-los de consumir a própria carne do gado que eles criaram. No Brasil, felizmente ou não existem casos ainda confirmados da síndrome alfagal. A gente tem algumas suspeitas dessa síndrome alfagal, né, da alergia à carne aqui no Brasil, mas a gente ainda não teve casos confirmados, né, de pessoas que foram picadas por carrapato e que desenvolveram essa síndrome. Até porque aqui no Brasil a gente não tem aquele carrapato que é o Amblioma americanum. Ele é exclusivo, eu acho, se não me engano, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem um parente muito próximo dele, que é o Amblioma cagenense,
que, ao que tudo indica, pode ser um vetor importante para essa doença aqui no Brasil. Só para dar uma ideia para vocês, a gente trouxe aqui 2 artigos científicos que reforçam a ideia de que o Amblyomma cagenense, esse parente lá do carrapato norte-americano, que pode ser um vetor importante aqui no Brasil. Em um dos estudos conduzidos por um brasileiro chamado Ricardo Nascimento Araújo, da Universidade Federal de Minas, eles demonstraram que o Amblyomma cagenense ele pode ser um ótimo vetor para espalhar a síndrome afagal aqui no Brasil. E nesse estudo, eles pegaram camundongos e inativaram geneticamente o afagal, porque o camundongo ele produz açúcar, né? Assim como a gente falou anteriormente, que vários mamíferos produzem esse açúcar afagal, os camundongos também produzem. Então eles pegaram um camundongo e inativaram eles geneticamente, tá? A gente chama isso de knockout, para ele não produzir mais esse afagal. Depois que eles produziram esse camundongo geneticamente modificado, para não produzir o afagal, eles pegaram a saliva do carrapato, do Amblyomma cagenense, e inocularam nesses camundongos. E o que eles observaram foi que esses camundongos passaram a produzir IgG e IgE contra o afagal, que é aquela imunidade que eu comentei antes também. Então, com isso, os pesquisadores eles mostraram em laboratório que o nosso carrapato, o Amblyomma cagenense, ele pode gerar imunidade contra o afagal, como acontece com os carrapatos norte-americanos lá nos Estados Unidos. O outro artigo que a gente trouxe aqui para vocês, todos esses artigos vão estar na descrição do vídeo, é um estudo que analisou 11 casos, tá, de pessoas que tiveram sintomas da síndrome de afagal na Amazônia da Guiana Francesa. Então é a parte nordeste da Amazônia. Essas pessoas elas foram picadas pelo Amblyomma cagenense, a mesma espécie de carrapato aqui no Brasil, e eles desenvolveram essa síndrome afagal. Das 11 pessoas que esses pesquisadores analisaram nesse estudo, 7 desenvolveram o IgE, que é aquela imunidade, tá, contra o afagal, sugerindo pela primeira vez que o Amblyomma cagenense, essa espécie que é nativa do Brasil, pode ter uma relação com o desenvolvimento da síndrome afagal, que é a alergia à carne. Esse estudo é relativamente recente, ele foi publicado em 2021 e mostra aí que provavelmente esses são os primeiros relatos da síndrome afagal aqui na Amazônia, tá? Porque se a gente for pensar, a Amazônia é uma coisa só, né? Os limites onde começa, onde termina o país, quem inventou foi o ser humano. Então, se um carrapato existe aqui no Brasil, causou essa alergia à carne lá na Amazônia da Guiana Francesa, acho que ela também consegue causar essa mesma alergia à carne aqui no Brasil, né? Só para deixar claro, a gente não tem casos confirmados ainda no Brasil, mas tem pesquisadores que acreditam que esse carrapato, o Amblyomma cagenense, pode sim vir para o Brasil e começar a causar essa alergia à carne, né?